Olá, você que nos assiste. Hoje nós vamos tratar a respeito da teoria da prova no processo do trabalho. O que é prova, o que se deve provar, quais são os princípios que norteiam a atividade probatória no processo do trabalho, a quem se dirige a prova que as partes produzem no âmbito do processo. A legislação ela não traz especificamente uma definição do que vem a ser prova. Carnelucci dizia que a prova é o coração do processo. De fato, quando nós pensamos em um processo, nós pensamos que aquilo que as partes trazem no processo deve ser provado para o juiz, para que o juiz ele profira sua decisão de acordo com aquilo que as partes provaram no curso do processo. O artigo 369 do CPC, do novo Código de Processo Civil, vai dizer que as partes elas têm o direito de empregar todos os meios legais, os meios moralmente legítimos, ainda que não estejam especificados no CPC, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e assim influenciar na convicção do juiz de forma eficaz. Liebman dizia que provas são os meios que servem para dar convencimento de um fato e, por isso, fornecer a demonstração e a formar a convicção da verdade do próprio fato. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Aranhacho, por sua vez, vão dizer que a prova é o meio retórico, regulado pela lei, dirigido dentro dos parâmetros fixados pelo direito e dentro de critérios racionais a convencer o Estado juiz da validade das proposições objeto de impugnação feitas no processo. Daí nós temos que a prova é aquilo que as partes produzem, levam para o juiz, a fim de provar, como diz o nome, de demonstrar que aquilo que elas estão alegando venha a ser verdadeiro, seja o autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, seja o réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, de acordo com o artigo 373 do novo CPC. A CLT, por sua vez, ela não vai trazer uma definição sobre prova, ela não vai trazer uma definição sobre o ônus da prova, que é um tema que vamos tratar adiante, mas lá no artigo 818 ela vai se limitar a dizer que as partes devem provar aquilo que alegam. Por essa razão, a doutrina não é unânime nesse sentido, há divergência. Nesse caso eu aponto como divergência o professor Teixeira Filho, que vai dizer que somente a CLT se aplica em relação ao ônus da prova. Mas, em razão de a CLT não trazer especificamente, com tanta clareza, essa questão, nós vamos aplicar o que dispõe o CPC por força do artigo 796 da CLT e por força do artigo 15 do novo CPC, que estabelece a aplicação subsidiária e supletiva do CPC quando os outros ramos do direito processual forem omissos ou existirem lacunas na aplicação do direito. Então nós vamos ter, em relação à prova, o objeto da prova, o que se prova no processo. Em regra, se provam os fatos. Fatos constitutivos, por parte do autor, e fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, que são provados pelo réu. Essa é a regra. Em regra, os fatos se provam. Há exceções? Sim, existem exceções. As exceções estão lá no artigo 374 do CPC, que vai nos dizer que não se provam os fatos notórios, não se provam os fatos incontroversos, os fatos confessados, aqueles que são alegados por uma parte e confirmados pela parte contrária, e os fatos em cujo favor milita a presunção legal de veracidade. Em regra, não se prova o direito, porque partimos do princípio de que o juiz conhece o direito. As partes levam os fatos e o juiz dá o direito, diz o direito. Existem exceções também nesse sentido. As exceções são o direito estadual ou municipal. Nós estamos falando do direito do trabalho, que a Justiça do Trabalho, como sabemos, é uma justiça federal, portanto, o direito estadual e o direito municipal são objeto de prova quando o juiz exigir que se prove a validade e a existência e o texto do próprio direito. Nós temos também a obrigação das partes provarem as normas coletivas, convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos de trabalho, e também os regulamentos internos das empresas, normas que as empresas produzem para regulamentar a atividade de seus trabalhadores, como eles devem se portar, procedimentos de segurança, enfim, normas produzidas pela própria empresa que são fonte do direito do trabalho e, portanto, devem ser provadas pelas partes. Com relação aos princípios da prova,
Os princípios da prova no processo do trabalho são um pouco diferentes e complementares aos princípios do processo civil. Nós temos o primeiro princípio no processo do trabalho, que é o contraditório e a ampla defesa, que está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República. As provas, elas têm o direito de se defender amplamente, não só se defender, perdão, as partes têm esse direito, não só se defender, mas também de provar aquilo que alegam, e têm o direito de serem ouvidas pelas provas, com relação às provas produzidas pela parte contrária. Daí se tem a ampla defesa, a possibilidade da parte provar amplamente, dentro dos limites do direito, evidentemente, aquilo que trazem ao juiz, e o contraditório, a possibilidade, a garantia, o direito de que as partes sejam ouvidas, que uma parte seja ouvida em relação à prova produzida pela parte contrária. Temos também o princípio da vedação da prova ilícita, que está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 56. Provas ilícitas, aquelas que são produzidas em violação ao direito material, elas são, em regra, vedadas. Digo em regra porque nós vamos ver mais para frente que existem mitigações a esse princípio, especificamente dentro do processo do trabalho. Nós temos também o princípio do livre convencimento motivado. O juiz ele tem a liberdade de decidir de acordo com o seu convencimento, desde que motive, desde que fundamente a sua decisão, sob pena de nulidade, de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Temos um outro princípio que seria o princípio da unidade da prova. A prova produzida no processo ela não pode ser vista de forma isolada. Ela não pode ser apreciada somente ela. Ela é apreciada de acordo com o conjunto probatório que foi produzido nos autos. O princípio da necessidade da prova. Aquilo que se alega no processo deve ser provado. Você produzir uma alegação no processo, trazer uma alegação no processo e não provar, é o mesmo que você não alegar aquilo que você provou. Tudo que se alega no processo, claro, existem as exceções, como vimos, deve ser provado, portanto a prova ela é necessária a formar o convencimento do julgador. Temos também o princípio da oralidade. O processo do trabalho ele é oral por excelência, tanto que até a reclamação trabalhista pode ser distribuída de forma oral, de acordo com a CLT. A audiência é o momento mais importante do processo, que é quando as partes vão produzir as suas provas em sua maioria orais, os depoimentos das partes, as testemunhas que serão ouvidas para formar o convencimento do julgador. Temos também o princípio da aquisição processual da prova. A partir do momento que a prova ela é produzida, pouco importa quem a produziu. O processo adquire essa prova, ela não pode ser retirada do processo, em regra, e não importa quem a produziu, se foi o autor, se foi o réu. A prova ela pertence ao processo e é com base nessa prova que o juiz vai proferir o seu convencimento, vai demonstrar o seu convencimento através da prolação da decisão que ele tomar. Temos um princípio importante também em relação ao processo do trabalho, que é o princípio do indúbio pro misero. Existe dúvidas, existe controvérsia na aplicação desse princípio, que é, na dúvida, o julgador deveria decidir pro misero em relação ao empregado, em favor do empregado. Existem doutrinadores que dizem que sim, existem doutrinadores que vão dizer que não, que havendo dúvida, o juiz ele deve determinar a produção de novas provas para que a dúvida seja sanada e não se aplicando essa dúvida em relação ao empregado, ao operário, ao mísero, como no direito material existe amplamente essa possibilidade. Por fim, nós vamos falar a respeito da finalidade e do destinatário da prova. Como dissemos, a prova ela tem por finalidade convencer o juiz. Só o juiz? Não. A prova ela também tem por finalidade o convencimento da parte contrária. Que a parte contrária, a partir do momento que se demonstra que aquilo que a parte, o seu adverso no processo, alega é verdadeiro, a parte contrária ela pode se convencer dessa verdade e, portanto, oferecer menor resistência. Pode, por exemplo, desistir de um pedido, pode renunciar ao direito sobre o qual se funda um pedido, a partir da demonstração da validade e da veracidade daquilo que a parte contrária alega. Mas, principalmente, o destinatário da prova é o Estado juiz, que é
a quem vai ser levada a controvérsia, vai ser levada a lide, e a quem compete decidir a respeito do bem da vida pleiteado no processo, através do livre convencimento motivado de proferir a sua decisão e, assim, dizer o direito de quem de fato tem a razão. Essas são algumas considerações em relação à prova. O tema é muito complexo, é muito amplo. Existem as provas em espécie que nós vamos abordar, as provas em espécie, quais são as provas que o processo do trabalho admite, aquilo que normalmente é provado no processo do trabalho, é feito no processo do trabalho para se provar a veracidade das alegações das partes. Temos o ônus da prova, o que é o ônus da prova, a quem compete provar cada coisa no processo. Mas essas são algumas considerações iniciais a respeito da teoria geral do processo, no processo do trabalho especificamente. Muito obrigado e um bom dia para você.